Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Esse canal é um correspondente para todos os patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo e todos esses políticos, autoridades, etc., ligados a esse sistema caótico e melancólico. Em seguida, vamos assistir o juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, da coragem, um juiz internacional, interventor, corregedor e temente a Deus. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2025. A seguir, a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Muito obrigado, mestre Dinho, senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Muito bom dia, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Justiça paga. Na função corregedor-geral na investigação de 194 países da ONU, os seus funcionários públicos, o seu parlamento, o seu executivo e os operadores da lei, o judiciário. No momento, 9h57. Todos os países do planeta estão já repatriando, estão pegando todas as pessoas indocumentadas, ou seja, que são estrangeiros, para devolvê-los aos seus países. Então não tem, todo mundo está fazendo o caminho de volta. A operação que foi inserida por Barack Obama, o traidor, o espia, que deu fuga ao terrorista da Al-Qaeda, que se encontra morando no Irã. Este indivíduo, Barack Obama, ele tentou o assassinato do Bolsonaro, patrocinou com a USAID o assassinato do senhor Trump e de outros que não tiveram sorte e vieram a óbito. As ordens foram dadas. Quem está falando é o interventor, pela emenda 45, interventor, na República Federativa do Brasil, com 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, tutela e curatela do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, de 123 países, NATO, OTAN, Pentágono, reciprocidade pelo EMILAT,
já tomamos as determinações. Toda unidade financeira bancária, todo aquele que compartilhou erário, depósito em contas, sejam particulares, sejam partidos políticos, seja quem for, recebeu dinheiro da USAID, tem vínculo com Obama e todos os presidentes dos Estados Unidos, anteriores à gestão do senhor Trump, estão todos sendo monitorados e auditados. Seus bens, suas contas, seus partidos políticos, porque estamos na Terceira Guerra Mundial. A Casa Branca não atende mais o telefone. É considerado qualquer país hostil, porque estamos em guerra nuclear. Já determinamos a extradição para Cuba do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, dos que têm vínculo nas 4 esferas, das 4 instâncias de tribunais, nos 22 juizados de apelações no Brasil, em 17 países que fazem parte do Foro de São Paulo. Já confiscamos o dinheiro do narcotráfico. Não tem dinheiro em 227 bancos. E todos aqueles que emprestaram a países do terror, da tortura, do narcotráfico, não há possibilidade nenhuma, nem tem chance de nenhum gestor interferir. Isto é o EMILAT. O EMILAT procede a um cargo mundial e está acima da gestão de quem preside no momento os países. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Os iaguns não se encontram satisfeitos. Já deportamos, já extraditamos todos os narcoterroristas mexicanos. Já determinamos que não tem como interferir ou sugerir ou enforcement ou ameaçar a gestão do senhor Trump. Ele nada pode fazer, só pode se vocês desfizerem o crime contra os Estados Unidos da América. Vocês só terão chance se entregarem todo o dinheiro que roubaram dos Estados Unidos da América. Não é necessário nenhum
funcionário público a administrar os Estados Unidos da América. Tudo é feito pela inteligência artificial, pela internet. Quem tiver internet livre terá o mesmo gestor, porque todos os que cometeram crimes em qualquer país do planeta está monitorado, e todo aquele que interferir na internet, países que não querem a internet, que agrediram a inteligência artificial, não tem como ter aportes financeiros. Então, se conselho fosse bom, se venderia na farmácia. Eis o conselho. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, as urnas no Brasil foram manipuladas. O instrumento para a compilação dos votos foi incompleto. Não tinha impressora. Manipularam as urnas. Inseriram num computador sem licitação fichas de defuntos, pessoas, brasileiros, que não existem mais. Então, Barroso e o judiciário que no compadrio queira peitar, estão todos com seus bens confiscados em qualquer lugar do planeta. É uma ordem determinante sem volta pelo EMILAT. Também nos Estados Unidos da América. Em qualquer lugar. Não tem volta. Estamos na guerra nuclear. Vocês têm até... Eu não sei se tem. Não tem. Certo? Hoje é dia 28. O senhor Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. A população do povo brasileiro assim determinou e roubaram os votos. Então, ele tem que assumir a presidência da República Federativa do Brasil. O Senado fica representativo a obedecer à intervenção do EMILAT. A Câmara de Deputados fica também na mesma condição. E ele assume a presidência da República com a gestão da inteligência artificial, fazendo auditoria com inteligência artificial do EMILAT, porque estamos atrás de todos que roubaram desse traidor Obama e os anteriores, que prejudicaram a humanidade.
A ONU não existe mais. Acabou. São terroristas, narcotraficantes, gestores em genocídio em massa. Quem não se adaptar a esta gestão já está sentenciado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, na função corregedor-geral, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, pelo Supremo Tribunal Mundial. Ninguém vai poder interferir, porque estão com as mãos sujas de sangue da USAID. Todo o corpo de juízes no planeta, auditados, todos, pela inteligência artificial de dados bancários, contas, em qualquer lugar do planeta. Eis o relatório. Entendam. Coloquem o senhor Messias Bolsonaro imediatamente na presidência da República Federativa do Brasil, porque não tem outra forma para vocês. É determinação do MLAT. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com, plataforma Banco Mercado Pago, meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34, Banco Mercado Pago. Entendam, seus ladrões incompetentes, filhos da puta, trouxeram os iaguns, ou seja, os que desde o início dos tempos traficam drogas, gerações, a cortar a cabeça. Não foi por falta de aviso. Avisamos, não se metam com a internet. Vão pra pu... incompetentes. Yes, sir, thank you. Thank you, sir. O ministro Herman Benjamin é presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal máximo de assuntos não constitucionais. Ele é presidente desse tribunal. Ele foi entrevistado pela Folha de São Paulo. No dia 30 de outubro, só aparece isso agora nas redes sociais, e diz o seguinte: pergunta sobre juízes participando de eventos organizados por empresas e tal. Ele diz assim: a magistratura não é carreira para quem quer ser rico, para quem não gosta de trabalhar. Característica de magistrado é a reserva, saber que o seu lugar é se manifestar nos autos, querer ser reconhecido nas ruas, se envolver com políticas ou
proximidade exagerada com a classe política é incompatível com a magistratura. É muito comum que a conduta de um reflita na instituição como um todo. Quem não quer quem não quer causar responsabilidades na justiça não pode ser juiz e tem que procurar outra atividade. Ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, na Folha de São Paulo, dia 30 de outubro. A gente estava falando nisso porque eu acho que o nosso grande problema institucional hoje é esse tipo de desvio. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Estamos de volta nessa sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Esse aí passou. Bem, você certamente deve estar se perguntando por que a tão esperada lista de Jeffrey Epstein, prometida pelo FBI, ainda não foi divulgada pela Procuradora-Geral Pam Bondi. Quem está barrando a entrega dessa lista? Pergunta importante, porque está todo mundo no aguardo da tal lista. Bem, quem dá uma pista do que está realmente acontecendo é o site Uncancelled News, que disse hoje, entre outras coisas, o seguinte, algo para nos fazer pensar. Nos últimos 16 anos, os Estados Unidos foram administrados pela esquerda por pelo menos 14 anos. Dos últimos 16 anos, a esquerda comandou o espetáculo em 14 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a esquerda, ou o governo de esquerda norte-americano, vamos chamá-lo de Barack Hussein Obama, e também de Biden, mas muitos consideram o terceiro mandato de Obama, indicou esquerdistas para postos chaves do serviço público. E esses esquerdistas, evidentemente, indicaram outros esquerdistas como seus funcionários. O que, no final das contas, quer dizer o seguinte: o serviço público norte-americano está praticamente todo ele aparelhado por gente que não quer saber nem ouvir falar de Donald Trump. Está aparelhado por pessoas que querem ver o fracasso de Donald Trump. Aliás, não queriam vê-lo na presidência, mas já que não conseguiram impedi-lo, querem que ele fracasse. Isso é uma dedução muito óbvia. Acontece o seguinte, essa dedução óbvia nos leva a uma espécie de motim, por assim dizer, uma conspiração muito grande para derrubar o loirão dentro do serviço público. Vejam só o que disse o site. Entre outras coisas, uma matéria longa publicada hoje, o site diz que no final do governo Biden, a dominação esquerdista da maioria de nossas agências federais está virtualmente completa. Estava virtualmente completa, mas agora temos uma nova administração que a maioria de nossos trabalhadores federais esquerdistas detesta completamente. Muitos deles não têm absolutamente nenhuma intenção de cooperar com a nova administração. E alguns deles já começaram a se rebelar abertamente contra a administração Trump. Aí vem a informação mais importante desse artigo. Um movimento secreto, conhecido como #OutGov, tornou-se o epicentro desta rebelião. Os envolvidos se comunicam principalmente por meio de contas anônimas de mídia social e um aplicativo de mensagens criptografadas. Autodenominado a #OutGov, a rede desenvolveu uma presença visível e pública nas últimas semanas por meio de contas Blue Sky, a maioria das quais traz nomes ou iniciais de agências federais com o objetivo de levar informações ao público e, o outro objetivo, corrigir a desinformação sobre o caos desencadeado pelo governo Trump, segundo essas mesmas pessoas. Com
40 contas até o momento, seu megafone coletivo está ficando mais alto, já que a maioria das contas tem dezenas de milhares de seguidores. A maior, com quase 95 mil seguidores. Essa rede, #OutGov, formou também um grupo e uma série de subgrupos no Wire, o aplicativo de mensagens criptografadas, para compartilhar informações e desenvolver estratégias, como, por exemplo, aconteceu no sábado passado. A maioria das pessoas, no entanto, não percebe isso, mas o movimento #OutGov foi muito ativo durante o primeiro governo Trump, ou seja, ele já existia, apenas está retornando. É claro que isso desapareceu durante o governo Biden, diz a matéria, porque os esquerdistas dentro de nossas agências federais não viam necessidade de se rebelar contra o velho Joe. Porém, agora ele está de volta com força total. #OutGov, data do primeiro governo Trump, mas é ainda mais necessário agora, disse uma funcionária da FEMA, a Agência de Resposta a Desastres, que pediu anonimato para evitar ser alvo no trabalho. Ela recentemente lançou uma conta #OutGovFEMA no Blue Sky, com quase 13 mil seguidores. A conta diz que é dedicada a ajudar as pessoas antes, durante e depois deste desastre, chamado, para eles, claro, Donald Trump, ou seja, um desastre democrático. Um membro do grupo que ousou tornar pública a sua identidade explicou qual é o verdadeiro propósito do #OutGov. Ele disse: a rede tem como objetivo expor políticas prejudiciais, defender instituições públicas e equipar os cidadãos com ferramentas para combater o autoritarismo. Essa pessoa se identifica como Lynn Stahl e foi contratada do Departamento de Assuntos, de Veteranos e membro do grupo #OutGov. E ela disse isso ao Guardian. Em outras palavras, diz o site, eles querem usar as suas posições dentro do governo federal para se oporem ao governo Trump de qualquer maneira que puderem. Se isso, diz o site, se isso vos parece uma insubordinação grosseira, saibam, isso é uma insubordinação grosseira. E, alerta o site, já estamos vendo os resultados. A procuradora-geral Pam Bondi instruiu o FBI a entregar todos os documentos relacionados a Jeffrey Epstein ao seu escritório. E eles, o pessoal do FBI, lhe disseram que haviam feito isso. Porém, agora descobriu-se que eles retiveram secretamente milhares de documentos e Pam Bondi está, claro, extremamente chateada. A procuradora-geral enviou uma carta inflamada ao diretor do FBI, Kash Patel, na quinta-feira, conhecida como ontem, acusando investigadores federais em Nova York de reter milhares de páginas de documentos de Epstein que ela prometeu tornar públicos. Bondi disse que solicitou o arquivo completo do caso Epstein antes de Patel ser confirmado como chefe do FBI e recebeu cerca de 200 páginas de arquivo, muito menos do que o número de páginas divulgadas no ano passado em um processo civil conectado a Ghislaine Maxwell, ex-amante e cúmplice condenada do traficante Jeffrey Epstein. Ela disse: eu questionei repetidamente se este era o conjunto completo de documentos em resposta à minha solicitação e fui repetidamente assegurado pelo FBI que tínhamos recebido o conjunto completo de documentos. Ontem à noite, porém, soube por uma fonte que o FBI em Nova York estava de posse de milhares de páginas de documentos relacionados à investigação e indiciamento de Epstein, que ficaram retidos.
milhares. Deram lá 200 páginas, com alguns nomes provavelmente até ligados à direita, mas esconderam o grosso da coisa. Deram só a pontinha do iceberg, aquela que fica acima da linha da água. Quantos nomes estão nessas centenas, milhares de páginas que ainda estão retidas? Essa é a pergunta. Infelizmente, diz o site, muitos dos documentos que Bond deseja podem já nem existir mais. Daí porque se escandalizou essa semana, aliás, eu trouxe aqui a notícia 2 vezes, de que agentes do FBI estavam apagando arquivos em servidores externos. Lembram? Eu disse isso na quarta-feira, se não me engano, na terça e na quarta-feira. Estavam apagando arquivos como se não houvesse amanhã. E as folhas, claro, essas impressas é muito mais fácil de eliminar. Existem servidores do FBI, disse o ex-agente que virou denunciante, Garrett O'Boyle, e pessoas dentro do FBI que têm trabalhado dia e noite para destruir arquivos nesses servidores. Aliás, essa foi a denúncia de Schellenberger essa semana também no X. Não tenho ideia do que seja, disse ele, só posso especular, mas você mencionou a lista de Epstein. Imagino que sejam casos como esse, os de Epstein. Agora que Kash Patel, diz o site, foi finalmente confirmado, ele está se movendo rapidamente para tentar assumir o controle da agência, mas parece que muitos agentes do FBI não têm a intenção de obedecer às suas ordens legais. Pois imaginem, voltando ao comecinho do vídeo, 12 anos dos últimos 16 foram governados pela esquerda que aparelhou toda a máquina, principalmente essas agências aí extremamente importantes e sensíveis, como FEMA, CIA, FBI. Como o governo sairá dessa? Esse é o problema que está em tela nesse momento. Porque trata-se, na verdade, sim, de um grande motim, de uma grande conspiração, de um jogo bruto interno para derrubar o governo. E isso, claro, quer dizer bloquear toda e qualquer informação que o governo está tentando trazer à luz do dia. O Dodge, quem o diga. Mas, nesse caso aí, a briga é direta com Kash Patel e Dan Bongino. O que o governo pode fazer? Substituir toda essa gente de uma hora para outra? Como fazer com que agentes importantes do FBI sejam substituídos por outros agentes eficientes do dia para a noite? Esse é o impasse, essa é a dificuldade mais, digamos, intensa, mais, digamos, urgente para o governo Trump dentro de sua casa, claro. Bem, aqui uma nota interessante, essa notícia eu deveria ter dado ontem, a morte de um dos meus atores preferidos, Gene Hackman, a morte dele e sua esposa. A morte do casal está envolta em mistérios, é uma morte muito suspeita, mas eu falarei disso na curtinha de hoje do professor. Ela é suspeita por quê exatamente? Vamos ver no decorrer do período. E outra informação importante, antes de terminar, é que Zelensky chegou finalmente a Washington, D.C. E a pergunta que se faz é, sairá algum acordo desse encontro entre Donald Trump e Zelensky? É o que também se espera para hoje. Então, muita coisa importante na curtinha do professor. Por isso eu volto à noite e espero vocês. Até lá, se Deus quiser. Esse Alexandre Moraes, que está falando aqui, é um juiz, um professor de direito. Jamais poderia presidir esse inquérito. Jamais. Porque ele foi chamado de canalha no dia 7 de setembro na televisão. Todo mundo sabe disso. E o papel de juiz não é julgar com ódio. Ele está fazendo isso com ódio para perseguir o Bolsonaro. Isso não é juiz, isso é juiz de castanha. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo.
é uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.